começar na problemática do irracionalismo, né, como o próprio o dossiê indica, né, é uma temática candente nos dias de hoje, né, para onde quer que a gente olhe, o problema do irracionalismo é algo que está posto, assim, não só no Brasil, mas no mundo afora. E aí, obviamente, com as suas particularidades. Esse foi um dos elementos, assim, a particularidade do irracionalismo em cada lugar foi um dos elementos que me levaram a tentar desenvolver esse artigo, que na verdade é o meu projeto de pesquisa no mestrado, e que eu espero levar adiante. Mas então, essa questão, o que sempre me chamou a atenção, né, eu li A Destruição da Razão faz bastante tempo, e lendo também, né, a recepção, em sua maioria, assim, sempre muito crítica, e crítica não naquele sentido da crítica à economia política, uma crítica genética do problema, mas uma crítica assim, só de recusar o problema em toto. Né? Era basicamente isso. E o que surgia muito era uma ausência de definição, uma suposta ausência de definição do que seria o irracionalismo na obra do Lukács. Isso é alguma coisa que me surpreendeu. Porque, por um lado, a gente não vai achar, de fato, uma definição de dicionário. Né? O racionalismo é ABC. Na verdade, assim como o conceito de capital se encontra desenvolvido nas três obras, o conceito de racionalismo que o Lukács trabalha se encontra desenvolvido em toda a sua obra, na Destruição da Razão e nos outros escritos. Né? Mas, contudo, e eu queria expor aqui que o que eu vou apresentar é um trabalho que está em andamento, né? Assim, na verdade, de fato, só engatinhando assim, nas problemáticas que daí surgem, e que justamente essa questão da definição, um colega meu, o Natan, que por sinal está fazendo aniversário hoje, dá parabéns para ele me incitou assim, de eu procurar uma definição de fato, né, que ajudaria assim, as pessoas a se apropriar melhor do tema, né? Eu pensei no primeiro momento, não, isso é um absurdo, se o Lukács não oferece uma definição, por que eu vou tentar? Mas eu acho que, em alguns momentos, e eu vou tentar explicar isso ao longo da exposição, é importante, ao mesmo tempo, se mantendo aquela velha questão, a letra e o espírito, ao mesmo tempo se mantendo fiel ao espírito do Lukács, né, a sua formulação teórica, é possível, não digo nem ir além, mas diferenciar dele em termos da letra. Né? Eu vou entrar nisso posteriormente, mas depois a gente entra também na questão da definição. Então, mas uma questão também que me interessa é que acho que a gente está no momento das pesquisas lukácianas que, assim, o Lukács, o Brasil tem esse privilégio, né, de ter uma recepção completamente diferenciada da obra de Lukács, né, que vai desde a década de 60 e 70, com o Zé Paulo Neto, Coutinho, Chazin, e até os dias de hoje, né, então nós temos uma tradição muito forte que não se observa em nenhum outro lugar, e uma apropriação do Lukács que não é mediada por uma concepção extremamente estreita de teoria crítica, né? Então, uma recepção do Lukács maduro, acho que a gente está num momento que é muito interessante, isso se observou muito claro na mesa, de explorar a obra do Lukács, no sentido de abordar novos campos. O Lukács, isso é uma questão que acho que é importante colocar também, o Lukács acho que dá para a gente considerar como um filósofo, assim, para usar uma categoria hegeliana, histórico universal. Eu acho que é um erro colocar o Lukács lado a lado com autores como, sei lá, Adorno, Marcuse, Benjamin, seus contemporâneos. Acho que a obra do Lukács representa muito mais, no sentido de ser uma grande obra de um autor no qual, mesmo temas que ele não explora diretamente, que ele dá apenas pistas, representa todo um campo de pesquisa novo que dá para ser explorado. Eu acho que, nesse sentido, o Lukács ele tem muito para oferecer. Em alguns momentos nesse artigo, nesse sentido de ir ir além da letra, eu não gosto da expressão ir além, mas não seguir a risca a letra do Lukács nos permite explorar esses novos campos, no qual ele deu apenas indicações, mas sempre se mantendo muito fiel ao espírito do Lukács. Né? O espírito, isso quer dizer, né, ao seu lineamento ontológico a partir de Marx. Né? Então, dito isso, né, vamos lá, qual que é a problemática que o artigo oferece? Né? Em primeiro lugar,
a gente começa refutando a ideia de que a análise que o Lukács faz do irracionalismo seria algo meramente polêmico, né? Que é como, por exemplo, Adorno vai ler isso, como quase todo mundo, de fato, vai ler isso. Né? Seria basicamente uma polêmica stalinista contra toda a filosofia contemporânea. Né? Essa é a leitura mais crassa e vulgar, mas também a mais dominante. Mas a gente também pode ver que mesmo autores são simpáticos ao Lukács, como é o caso do Domenico Losurdo, ou o Enzo Traverso, que escreveram recentes prefácios para edições ou reedições recentes da obra, eles pegam a obra do Lukács com um estilo muito assim estreito, né, pegando quase que só o elemento político da análise do irracionalismo. E não se trata disso, acho que o fundamental na obra do Lukács é a possibilidade da gente identificar uma certa estrutura, um certo arcabouço categorial que nos permite identificar o que é de fato irracionalismo e como ele se desdobra. Uma coisa importante que o Lukács coloca é que o racionalismo ele não tem uma história, no sentido de ter uma larga pré-história, que você pode remontar, por exemplo, sei lá, Platão, e por aí vai, né, a Idade Média. O Lukács fala que o irracionalismo, como uma filosofia reacionária, que está reagindo a crises específicas do modo de produção capitalista, a sua forma e a sua problemática surge justamente do caráter da crise a qual ele está respondendo. Então, o que o Lukács nos permite é identificar uma estrutura básica e a maneira como, a partir dessa estrutura básica, desse arcabouço categorial básico, o irracionalismo vai dar sua resposta às crises do capitalismo em cada momento. Então, só para pegar um exemplo assim muito claro, né? A gente pega assim, o racionalismo do período da Segunda Guerra, né? Uma figura como Heidegger, e, na verdade, todo o nacionalsocialismo, o caráter profundamente anticristão que ele tinha. Às vezes, muitas vezes, travestido de um certo ateísmo, mas muitas vezes um paganismo. E o que a gente vê agora, pelo contrário, a gente vê o cristianismo como sendo o estandarte do irracionalismo contemporâneo. Isso tanto no Brasil como no Olavo de Carvalho, como na Rússia com o Dugin. Né? Então, o que eu acho que o Lukács oferece é isso. Ele nos oferece a possibilidade de identificar esse arcabouço categorial que, por sua vez, nos auxilia a compreender a forma específica que o racionalismo pode tomar em cada momento histórico. Né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental que a obra dele nos oferece. Além de, obviamente, ele nos oferece leituras absolutamente originais de alguns autores. No caso do Nietzsche, a leitura dele é seminal, né? E deu muita continuidade, assim, autores críticos seguem a leitura dele, muitas vezes até sem mencioná-lo. Em outros casos, como o do Heidegger, o que está na destruição da razão, eu acho que, porque o Lukács não teve acesso à grande maior parte da obra do Heidegger é póstuma, mas o que está na destruição da razão é uma leitura, assim, precisa, mas que não vai tão além, mas, contudo, o que o Lukács oferece nesse sentido de identificar essa estrutura conceitual nos ajuda a entender toda a filosofia do Heidegger que surgiu posteriormente à sua própria morte. Né? A obra do Heidegger, na sua grande maioria, é póstuma. Então, por aí vai. Então, vamos tentar expor o artigo nas suas linhas mais gerais, para a gente tentar depois entrar numa discussão que eu acho que é muito mais interessante. A gente conversar aqui, dialogar sobre esse tema do que só uma exposição maçante, assim. Então, vamos lá. O problema do racionalismo para o Lukács surge especificamente com a crise no pensamento burguês. Embora o Lukács ele identifique certos autores que teriam elementos do irracionalismo no seu pensamento anteriores, como, por exemplo, Jacobi, Pascal, o próprio romantismo, ele delimita muito claramente que o irracionalismo seria um fenômeno essencialmente do pensamento burguês. Né? E ele surge, obviamente, e na mesa que teve hoje mais cedo, isso foi discutido, surge especificamente a partir da crise do pensamento burguês, né, da decadência ideológica do pensamento burguês em 1848. Né? E o que é de interessante nessa crise, e no seu reflexo ideológico, o reflexo ideológico que isso tem no cosmos da ideologia burguesa,
é o caráter unitário que essa crise oferece. Unitário no sentido de ser completamente generalizado, você vai ter exceções, mas unitário no sentido de que essa crise e a forma que ela assume o seu reflexo filosófico específico, ele apresenta uma unidade fundamental. E a gente vai entender um pouco isso. Então, em linhas gerais, o que seria a decadência ideológica que o Lukács coloca, que se estabelece a partir de 1848? Decadência ideológica seria um momento em que o proletariado emerge como uma força revolucionária no palco da história pela primeira vez, e a burguesia, que então era ela própria um agente do desenvolvimento social, do progresso social, era uma força revolucionária, se encontra numa situação de ser agora uma classe reacionária, que vai tentar manter a qualquer custo o seu papel na cadeia da reprodução social. E a maneira como isso se reflete no cosmo ideológico é essencialmente a tentativa de pôr o modo de produção capitalista não como uma etapa no desenvolvimento social, uma forma específica do desenvolvimento social, que por essência é transitório, mas sim como um momento derradeiro de toda a evolução humana. O capitalismo tem que ser pintado dessa forma. E qual que é a maneira que isso se objetiva filosoficamente no cosmos ideológico? O Lukács coloca a evasão do ser em si, propriamente. Né? Vai ser a redução, não, redução não, desculpa. Ele basicamente a fuga da realidade em si, da tentativa de aprender a realidade na sua totalidade, em todas as suas determinações. Vai ser uma fuga para a subjetividade, mas que ao mesmo tempo põe uma nova forma de objetividade, que até então estava latente no pensamento burguês, mas que não tinha se desenvolvido completamente. E aí, o que eu falei antes, aquela questão lá de o espírito e a letra, eu coloco no artigo que se constitui uma ontologia empírica. O que é basicamente isso? O Lukács fala o tempo todo que todo irracionalismo, basicamente todo pensamento burguês, se deriva de um idealismo subjetivo à la Berkeley, ou Kant, né, um ceticismo kantiano. O Lukács, na ontologia, quando ele vai analisar, por exemplo, o neopositivismo, ele coloca assim que o neopositivismo tenta o tempo todo negar, rejeitar todo o problema ontológico. E nisso ele tem absoluta razão. Contudo, essa própria postura engendra uma ontologia, que seria essa ontologia empírica, que não passa de uma hipostasiação da estrutura sensorial do ser humano de maneira que ela se torna a própria estrutura do mundo. Dito de um jeito mais simples, a estrutura do mundo nesta ontologia empírica basicamente é idêntica à maneira como a realidade se reflete como fenômeno na nossa consciência. Né? Ou seja, o fluxo dos fenômenos é absolutamente contingente, casual e caótico. Você não tem nenhuma possibilidade de aprender uma totalidade. Isto é, as coisas se reduzem sempre à sua composição de partes aditivas. A causalidade em si mesma não existe. O que você existe no máximo são regularidades, né, mas que são em si mesma contingentes. Basicamente, a maneira como os fenômenos aparecem empiricamente aparece agora com a própria estrutura do mundo real. Esse é um ponto importante a gente ter claro. E nisso eu me apoio, acho que no artigo eu não coloco, mas o autor que colocou isso para mim foi o Roy Bhaskar, que, na minha opinião, após o Mesaros, um grande filósofo marxista que surgiu, até certo ponto, depois ele fica meio maluco, mas ele coloca que toda a perspectiva epistemológica, e a filosofia contemporânea é marcada pela epistemologia, pela gnosiologia, como coloca o Chazin, toda a perspectiva epistemológica pressupõe uma ontologia. Não há como você identificar uma maneira de conhecer o mundo sem você pressupor uma maneira de como esse mundo efetivamente se organiza. Então, nesse ponto, a gente identifica essa epistemologia que o Lukács vai colocar no idealismo subjetivo, o empirismo, o positivismo, que ele sempre vai trazer à baila o Ernst Mach, né, o sensualismo do Ernst Mach, como base para entender. E ele vai falar isso muito claramente, assim, essa é a base geral do pensamento burguês. Bom, esse é um ponto. E aí a gente entra numa questão, a que fim serve essa ontologia empírica? Por um lado, o Lukács vai colocar o seguinte,
O capitalismo, ele representa algo absolutamente inédito com relação aos outros modos de produção, que é o quê? O desenvolvimento das forças produtivas não representa para o capitalismo uma crise absolutamente inerente e superável, como representava para outros modos de produção. Pelo contrário, o capitalismo precisa o tempo todo revolucionar as forças produtivas. Nesse sentido, o desenvolvimento das ciências da natureza é um imperativo próprio ao modo de produção capitalista. Então, surge essa necessidade de, ao mesmo tempo, você desenvolver a ciência da natureza e, ao mesmo tempo, você represar as suas consequências ontológicas, com a maneira como isso é feito, novamente, com base nessa ontologia empírica, no qual todo o conhecimento da realidade é sempre reduzido ao entendimento, né, o que seria o entendimento kantiano, que é o conhecimento matematizável de regularidades. O Lukács, ele coloca isso muito claro na discussão da razão, que justamente a razão, o conhecimento da realidade em si, em todo o seu desdobramento e totalidade, é reduzido ao nível do entendimento. O entendimento, para o Kant, é essencialmente o conhecimento matematizável de regularidades. Ele se baseia na mecânica newtoniana. Então, o outro elemento, e aí eu trago de novo à tona que esse ainda é um trabalho que está em andamento, o problema do fetichismo da mercadoria como um elemento constitutivo do próprio modo de produção. Esse é um elemento que, quando eu estava escrevendo o artigo, eu não dei a importância que ele merecia. E que, na verdade, aprofundando isso, a gente vê que o fetichismo, isto é, a maneira como os indivíduos se organizam na sociedade capitalista, como as relações sociais aparecem na forma de coisas, todas as relações sociais se objetivam no movimento de mercadorias, de agentes econômicos individuais, autônomos e formalmente iguais, isso surge necessariamente daí no sentido de que todas as relações sociais, todas as mediações concretas aparecem reduzidas a esse nível fundamental da troca de mercadorias, que é um movimento essencialmente mecânico, se a gente vê superficialmente. Então esse é um elemento que me faltou explorar mais, mas justamente também o fetichismo que constitui o modo de produção, a maneira como se organiza a divisão do trabalho social, é um elemento constitutivo, então, da formação dessa ontologia. Né? Então, esse é um ponto que o Lukács permite identificar, mas esse é só o primeiro passo disso. Surge também com essa ontologia empírica a questão de que, nesse nível, uma ontologia que se reduz a um complexo, a um processo completamente contingente de eventos casuais, caóticos, que toda a causalidade se reduz a regularidades, conjunções constantes de eventos, obviamente, disso vão surgir muitas questões que vão permanecer eternamente impossíveis de se responder, especialmente o problema da gênese. Como surgem efetivamente os fenômenos? Essa questão não pode ser respondida. Aí que surge, de certa forma, o pulo do gato, né, de que, a partir dessa ontologia empírica, essa maneira como o mundo se organiza, você necessariamente vai ter todo um cosmos ali de questões que não pode ser respondida racionalmente, isso é uma racionalidade que é reduzida ao entendimento kantiano. E aí que o Lukács traz Wittgenstein. Wittgenstein, que esse é realmente um autor genial, no sentido paradoxal de que o Wittgenstein, nesse livro dele, o Tratados Lógico-Filosóficos, ele diz assim no prefácio: eu respondi todas as questões da filosofia, em 90 páginas. E é verdade, ele faz isso da perspectiva que ele está abordando a filosofia, que é da perspectiva do pensamento burguês. Ele realmente, ele expressa assim, ele escreve na sua teoria da figuração, ele primeiro expõe os elementos que constituem a ontologia empírica, a maneira como a linguagem pode formulá-los logicamente, né? Que é a mesma maneira que a ciência vai registrar as suas regularidades matematicamente, ele vai mostrar como a linguagem pode figurar essas relações puramente empíricas, só que aí o mais importante é o que não é dito, que é o quê? É o que está nesse cosmos, que uma ontologia empírica e um conhecimento que se baseia nela não pode responder, ele vai falar é um místico, e aquilo que não pode ser dito pode apenas ser mostrado. E eu não estou com essa citação aqui, mas ele fala assim,
é muito intrigante como ele coloca a questão. Que assim, o místico não é porque o mundo é que o mundo é. Isso já indica o quê? Qual que é o problema? O problema da gênese. Não é possível explicar a gênese efetiva dos fenômenos. Então, isso tem que ser basicamente empurrado para esse campo místico. E aí você tem, basicamente, a estrutura fundamental do que seria o pensamento burguês, que é um mundo empírico e, na sua base, posto como essência efetiva desse mundo, um cosmos irracional, que não pode ser objeto da razão. Novamente, uma razão degradada ao nível do entendimento. E aí que surge a diferença fundamental entre o que dá para estabelecer como basicamente duas tendências básicas do pensamento burguês. Seria, para usar as categorias que o Lukács coloca na ontologia, que seria o positivismo e o irracionalismo. Qual que é a diferença fundamental? O positivismo vai renunciar às questões relativas a esse cosmos irracional e vai se ater meramente a esse mundo empírico. Então vão surgir todas as questões da escola de Viena, do próprio Wittgenstein, da filosofia analítica como um todo. As maneiras como é logicamente possível de figurar esse mundo na linguagem, a maneira como as leis científicas se estabelecem a partir da regularidade empírica dos fenômenos. Né? Vai ser a diferença entre o Popper e a escola de Viena, se é um princípio de verificação ou se é um princípio de refutabilidade, mas que partem da mesma base. Já o irracionalismo, que é mais interessante, ele busca, por meios não racionais, abordar esse cosmos irracional, que está necessariamente à base desse mundo empírico. É interessante, tem uma citação do Heidegger que eu coloco no artigo, que é justamente isso. O Heidegger, se referindo veladamente ao Wittgenstein, ele vai falar justamente isso. Eu queria pegar para ler, mas agora não estou encontrando a citação, mas está no artigo, que ele basicamente assim, ele passa rapidamente pela estrutura do mundo que o Wittgenstein coloca, e o único ponto que ele discorda é de que esse cosmos místico não pode ser conhecido. Ele fala que não, ele pode. É justamente isso. A diferença fundamental, enquanto o Wittgenstein renuncia ao conhecimento desse cosmos irracional, o irracionalismo vai se propor conhecê-lo, justamente pela via da intuição ou qualquer outra forma não racional de conhecimento. E aí a gente volta à questão da definição, uma definição que eu acho que é redutiva, mas não é errada, que seria o irracionalismo, seria o irracionalismo como sendo a proposta da perspectiva de um conhecimento não racional dessa essência não objetiva da realidade. Seria basicamente isso. Então, essa estrutura básica, a gente vai vê-la praticamente em todos os pensadores irracionalistas. Eu vou trazer alguns exemplos mais evidentes. Schopenhauer. O Schopenhauer, na sua divisão do mundo como representação, e o Schopenhauer como um autor que o Lukács coloca, né? Ele é mais uma figura assim, transitória, então ele expressa muito claramente essas determinações do pensamento irracionalista. Ele vai deixar muito claro, o mundo ele é um reflexo da nossa representação empírica deste. E o que é interessante, mesmo autores simpáticos ao Schopenhauer vão indicar isso muito claramente. Tem um autor brasileiro, Eduardo Brandão, que é professor da USP, que ele vai mostrar como o mundo como representação de Schopenhauer estava muito próximo do materialismo vulgar, do Büchner, do Moleschott, que o Marx rejeitava completamente. Por quê? Porque esse materialismo vulgar se baseava basicamente no empirismo também. Já a essência do mundo para o Schopenhauer é essa vontade, que é absolutamente irracional e que nunca pode ser conhecida a partir da própria investigação do mundo como representação do mundo fenomênico. Então esse é um ponto fundamental também a se estabelecer. Você tem esses dois polos, mas não há nenhum contato entre eles. Você nunca pode chegar à essência do mundo fenomênico através da investigação dos próprios fenômenos. Novamente, só pode ser uma forma de conhecimento não racional, uma intuição ou qualquer forma, ou qualquer outra forma que isso apareça. Então a gente pega outro exemplo, o próprio Heidegger. O Heidegger você vai ter a distinção muito clara entre o mundo enquanto
ôntico, o mundo dos entes, né, que seria o mundo da queda, e, essencialmente, o ser. E o que é interessante, novamente, o mundo, a maneira como Heidegger descreve em Ser e Tempo o mundo doente, da queda, que seria basicamente o liberalismo burguês, é essencialmente a mesma forma de descrição, no seu nível mais básico, que o positivismo da sua época fazia. Então a gente pega também o Nietzsche, né? A maneira como ele concebe o apolíneo e o dionisíaco, e a vontade de poder como efetivamente a essência do mundo, né? Então, a partir dessa base, a gente já pode entender todo esse cosmos de distinções categoriais muito caras ao irracionalismo. Pegar o outro, né? O Lukács coloca lá, entre os representantes da filosofia da vida, o mundo como rigidez, que seria esse mundo empírico, e o mundo essencialmente como vida, que seria acessado pela subjetividade. Então, essa distinção básica que o Lukács coloca, essa estrutura básica que ele nos permite identificar, abre todo um leque de possibilidades para a gente compreender essa estrutura básica do irracionalismo, mas ao mesmo tempo as suas diferenças. Então, essa essência efetiva do mundo que aparece no irracionalismo é sempre dela, a partir da sua abordagem por uma forma de conhecimento não racional, que as respostas efetivas para a crise do capitalismo vai ser buscada. Então a gente entende a diferença, por exemplo, de um Schopenhauer para um Nietzsche ou para um Heidegger. O Schopenhauer, qual que é a postura dele? É de uma retirada completa da vida social. Por quê? Porque ele está refletindo a burguesia alemã após a derrota de 1848. Já o Nietzsche, enquanto um preparador ideológico do imperialismo alemão, e o Heidegger, efetivamente, como um filósofo do nazismo, isso até acho que até um defeito do Lukács, que ele coloca o Heidegger como um pré-fascista. Eu acho que não. Eu acho que o Heidegger é um filósofo efetivo do fascismo alemão. Então a gente percebe as distinções como, a partir dessa abordagem desse mundo irracional, desse mundo místico, por uma forma de conhecimento não racional, as respostas efetivas para a crise do capitalismo, num sentido reacionário, pode ser dada. Acho que um outro elemento que eu acabei pulando uma etapa é que, vamos voltar um pouco atrás, as duas tendências que surgem da filosofia burguesa também refletem, de certa forma, duas posturas ideológicas com relação ao capitalismo. Por um lado, nós temos uma apologética direta do modo de produção capitalista, que a gente vê no empirismo, no positivismo, no qual todas as crises e contradições são consideradas meramente contingentes, até porque na sua ontologia todas as relações são essencialmente contingentes, não há relações necessárias por si. Então, por exemplo, a queda tendencial da queda da taxa de lucro é meramente uma contingência que pode ser ignorada, e o foco tem que ser as regularidades próprias da transação de mercadorias, né, oferta e demanda. Já o irracionalismo, como o Lukács sempre coloca, ele reconhece certas contradições do modo de produção capitalista, mas ao mesmo tempo torna elas elementos ontológicos e inevitáveis da própria constituição da existência humana. Então o irracionalismo ele seria, por sua vez, uma apologética indireta. Isto é, eu não vou conseguir entrar muito nisso, a questão da apologética indireta, mas de que, por exemplo, no Schopenhauer, né, o que ele vai colocar, por exemplo, a vontade cega e irracional como essência do mundo, que torna completamente nulo toda a ação humana, ou Heidegger, que vai tornar o estranhamento como uma constituição eterna da existência humana, é exatamente isso, é uma apologética indireta. Os elementos que são característicos do capitalismo aparecem como insuperáveis. Qual que é a resposta que o irracionalismo dá? É sempre, né, uma resposta de caráter puramente idealista, mas que não faz mais que não apresentar o próprio capitalismo como uma solução, que é basicamente o Nietzsche, ele é particularmente explícito nisso, quando ele faz um elogio aos grandes, os robber barons, né, que se tinham, os grandes barões da indústria norte-americanas que ele queria ver substituindo a burguesia pusilânime alemã. Então, esse princípio de liderança que o Heidegger vai colocar. Então, vamos voltar um pouco, são basicamente esses elementos que a gente vê
que o Lukács nos permite identificar, novamente, um mundo empírico, que constitui a base de todo o pensamento burguês, e necessariamente uma essência mística e racional que vai estar na base desse. A diferença entre as duas tendências básicas do pensamento burguês é que você pode ou ignorar as questões que não podem ser respondidas com base nesse positivismo, que estariam referidas a esse mundo irracional, que é, por exemplo, o que o Carnap vai fazer, né? O Carnap vai colocar, que o próprio Lukács comenta essa citação, de que a própria existência do mundo para além da consciência é uma pseudo-questão. Não precisamos discutir isso não nos interessa. Ou que o próprio Wittgenstein vai falar, aquilo que não pode ser dito deve se silenciar. Isso constitui o que seria uma tendência positivista, de apologia direta. Já o irracionalismo, que seria uma apologia indireta, seria a tentativa de abordar esse cosmos irracional, essa dita essência mística da própria realidade, por modos não racionais de conhecimento. E aí, o que o Lukács sempre coloca, ele vai referir isso o tempo todo, que em termos puramente filosóficos, o irracionalismo no seu desenvolvimento não apresenta nenhuma novidade filosófica, justamente porque a sua base ontológica segue sendo a mesma em todos os períodos. O que muda é a maneira como eles vão dar uma resposta às crises do capitalismo, acentuando ou modificando certos motivos, certos conceitos. Isso é muito claro no Schopenhauer para o Nietzsche, né? Entre uma vontade cega e irracional para a vontade efetiva de poder, que já representa também a postura diferente da burguesia alemã naquele período. Então, esse é o mais básico, mas o que a gente vê também é a maneira como, de maneira arquitetônica, os conceitos vão se elencando. Vamos pegar só um deles que o Lukács sempre coloca, é o aristocratismo epistemológico. Que é o quê? É a maneira como o conhecimento dessa essência mística só pode ser objeto de alguns poucos eleitos. Isso se desenvolve de uma maneira muito lógica, muito consequente da própria ontologia empírica. Por quê? Nós temos essa ontologia empírica. Todo conhecimento é meramente o registro de regularidades empíricas e sua descrição matemática ou puramente lógica. Você tem essa essência que você não pode ser abordada pela investigação dos próprios fenômenos. Então, o problema aí. A investigação objetiva só pode resultar num conhecimento meramente matemático formal. Essa essência mística permanece intocada a partir daí. Ora, se um conhecimento objetivo não pode resultar num conhecimento dessa essência, o único conhecimento que pode ser, a única forma de conhecimento que se pode lançar mão é um de ordem subjetiva. Uma introversão que vai nos propiciar a possibilidade de conhecer essa essência, mas justamente por ser de ordem subjetiva, individual, só é objeto de alguns poucos. Isso é uma tendência universal no irracionalismo, desde o Schelling, que vai colocar que só alguns poucos são aqueles que podem ter a revelação divina, como aqueles que têm acesso à vontade de poder, o pensamento do ser. O Schopenhauer é o único que vai se distinguir um pouco nisso, ele coloca de uma maneira um pouco mais analógica a questão. Porém, essa doutrina do aristocratismo aparece na sua ética, não na sua epistemologia, mas na sua ética. Então, diferentemente do pensamento dialético propriamente, que a essência dos fenômenos, a essência é sempre a base para compreender a gênese dos fenômenos, pode ser feita a partir da investigação dos próprios fenômenos. A partir do momento no pensamento burguês você tem essa ruptura, essa distinção fundamental entre esses dois polos, somente um conhecimento de ordem subjetiva pode se tornar um veículo para o conhecimento desse polo irracional. Um conhecimento de ordem subjetiva, portanto, que só pode ser objeto de alguns poucos. Então a gente vê como esses conceitos que o Lukács coloca, clássicos do irracionalismo, o aristocratismo epistemológico, o anti-humanismo, que não vai dar tempo de abordar aqui, nem poderia, porque eu ainda não consegui avançar nesse ponto, mas o anti-humanismo, a formação de mitos, que é algo que eu só toco ali muito de leve no artigo, como a forma do pensamento mítico vai surgir,
todos eles derivam justamente dessa estrutura fundamental do pensamento burguês. Bom, eu acho que já é por aí. Eu acho que tem mais alguns minutinhos. Eu queria só tocar em algum outro ponto que é interessante. E que aí, novamente, coisas assim que o Lukács nos propicia, mas que são elementos que ele próprio não desenvolveu, mas justamente a grandeza filosófica do autor está em que só elementos que ele rascunha, que ele nos dá pistas, pode ser desenvolvida nesse sentido, que é basicamente o seguinte: essa teorização nos oferece uma chave para entender a própria gênese da filosofia contemporânea, especialmente na sua divisão, como é dito hoje em dia, entre a filosofia analítica e a filosofia continental, a partir dessa distinção entre o que seria um positivismo e racionalismo. E outra questão também, a questão da gênese da filosofia contemporânea. Qual que é a narrativa tradicional dessa gênese? É o seguinte: nós temos Hegel, né, como o último autor enciclopédico, especulativo, que justamente a filosofia como era feita até Hegel, ela não pode ser mais feita por quê? Porque com o avanço das ciências da natureza, a filosofia teria ficado sem um objeto próprio e, ao mesmo tempo, sem um método próprio. Né? O avanço das ciências da natureza teria, basicamente, jogado a filosofia para um plano secundário, no qual ela pode meramente comentar as ciências. Né? Ela torna-se meramente uma teoria do conhecimento, né? Que seria basicamente a base do positivismo, do neocantismo, do pragmatismo e por aí vai, e o racionalismo como uma resposta a isso. Essa é a narrativa tradicional, que é posta como a crise de identidade da filosofia. Só que o que a gente vai ver é o seguinte: é que tem um buraco nessa teorização, que é o quê? Marx. O avanço das ciências da natureza não só não representaram qualquer crise para o pensamento marxista, para o materialismo específico de Marx e Engels, como, pelo contrário, representou impulsos e avanços para confirmação de teses ou avanços posteriores. Eu estou lendo aqui, ó, a correspondência sobre o Capital e a maneira como Marx e Engels se debruçaram, por exemplo, sobre as ciências biológicas, especialmente sobre a química, e como isso vai integrar, por exemplo, a teoria da renda da terra do Marx. Então, claramente, o avanço das ciências não representou uma crise para o pensamento marxista. E por quê? Porque esse avanço das ciências, novamente, só representou uma crise para o paradigma ontológico assumido pela burguesia a partir da decadência ideológica, que é o quê? O conhecimento da realidade reduzido ao registro matemático ou lógico de regularidades empíricas. Ora, esse é efetivamente o método das ciências empíricas, propriamente. Óbvio que a filosofia que se baseia numa tal ontologia vai ficar sem objeto, né? Vai se reduzir ou a comentar as ciências, ou a se tornar uma teoria do conhecimento, ou vai ter que dar uma resposta irracionalista para isso, abordando, por exemplo, os problemas da vida. É aí que surge a filosofia da vida. A Lebensphilosophie ou as ciências do espírito, as Geisteswissenschaften, especialmente na formulação do Dilthey, né? A gente pode entrar posteriormente. Mas então, eu espero que isso tenha sido minimamente compreensível, né? Mas eu espero que no diálogo que vai seguir a gente possa ajustar algumas coisas, conversar um pouco mais, esclarecer mais, porque, novamente, para mim mesmo, isso não é algo que está 100% estruturado, é um trabalho que ainda está em andamento, mas acho que tem pistas interessantes aí que a gente pode explorar e que eu espero continuar explorando, e de preferência, sim, na companhia dos camaradas que também estão pesquisando essa obra. Então, acho que é isso, dá para encerrar por aqui essa exposição e partir aqui para os comentários, para uma conversa.